O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o universo literário da nossa segunda-feira, dia 25 de setembro, e o escritor Evaldo Balbino lançou nesse mês o seu mais recente livro de poesia, Fantasma de Joana d'Arc. O lançamento foi sábado passado aqui em Belo Horizonte e essa é a terceira obra da trajetória literária do autor no gênero da poesia. Balbino inspira-se na figura de Joana d'Arc para construir poemas místico-eróticos nos quais vozes poéticas femininas e masculinas se alternam entre o sagrado e o profano. O livro também é permeado por discussões sobre a alma humana, tabus e repressões e pela metalinguagem que reitera o fazer literário da luta com as palavras e pelos discursos de libertação do ser. O texto da orelha do livro é assinado por Sara Rorro, da Faculdade de Letras, que ressalta, abre aspas, seus poemas convocam uma série de personagens que, como se fossem uma corte, acompanham a trajetória da existência e do escrever, fecha aspas. Para conversar com a gente sobre seu mais recente trabalho, vamos conversar com ele então, o professor do FMG e escritor Evaldo Balbino. Bom dia, Evaldo, tudo bem? Tudo bem, Michele, bom dia para você e para todos os ouvintes. Muito obrigada pela participação no Universo Literário. Prazer falar com você aqui na Estação do Conhecimento. Eu é que agradeço sempre, tá bom? Maravilha. Evaldo, em Fantasma de Joana d'Arc, você usa da figura dela para construir seus poemas. Por que Joana d'Arc foi a figura inspiradora do seu trabalho? A biografia, Michele, de Joana d'Arc é inspiradora, tanto do ponto de vista histórico quanto mítico, religioso. Joana d'Arc foi uma figura que viveu uma vida muito intensa e tensa e muito rápida. E em tão poucos anos de vida, 19 anos, ela demonstrou um vigor, né, para a época dela, tanto do ponto de vista da vivência religiosa quanto histórica, social. Então, é uma figura que é símbolo que nos atravessa a todos, que nos é modelo para todos. Não que queiramos ser Joana d'Arc, mas um pouco dela sempre está em cada um de nós, né? Que é essa vivência entre as regras e as quebras de regras. E Joana d'Arc é um grande exemplo disso. E que fantasmas são esses, Evaldo, que você aborda no título da obra? Eu tomo cuidado para trabalhar esse conceito de fantasma, só que poesia ela é muito mais do que conceitual. Ela é vivência, é experiência estética, né? Mas eu tomo cuidado para discutir ao longo do livro, obviamente, mas eu abro o livro com um poema em que eu, de certo modo, disserto poeticamente sobre os conceitos possíveis de fantasma e o conceito mesmo que atravessa todo o livro, que é o que vigora mais do ponto de vista poético, existencial da obra, é o conceito daquilo que nos atravessa em termos simbólicos, em termos de arquétipo. Seria a simbologia do que é opressão e, ao mesmo tempo, libertação. Opressão sobre nós e libertação como uma atitude que parte de nós enquanto sujeitos históricos e desejosos de viver a vida em sua plenitude. Entendi. Você denomina os poemas presentes na obra como sendo místico-eróticos. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse conceito. Que relação é essa entre mística e o erotismo que você constrói no seu trabalho? Bom, eu sou pesquisador de longa data de Santa Teresa d'Ávila, de Adélia Prado e outros escritores místicos. É bom a gente entender o que a gente chama de poesia mística ou de experiência mística. Vamos falar só de poesia mística, que aí dá para entender a experiência. A poesia mística é aquela poesia que discute a experiência religiosa, né, que poetiza a experiência religiosa concebida como uma experiência da plenitude. Que plenitude seria essa, Michele? É você viver a religiosidade sem negar a materialidade. Porque nós sabemos que tradicionalmente as religiões elas negam o corpo. E o místico, ele exige, né, ele demanda que vivamos Deus, vivamos o sagrado, isso independentemente da religião, seja cristianismo, islamismo, etc., que vivamos o sagrado sem negarmos o que nos compõe na nossa totalidade, que também é o nosso corpo, somos alma e corpo. Então, sem a ideia de pecado, sem a ideia da ascese, que nós vivamos com todos os nossos sentidos, inclusive corporais e espirituais, essa vivência experiosa. E ela é erótica por isso. É erótica porque não abre mão dos nossos sentidos. Então isso abarca sexo, sexualidade, mas abarca tudo.
abarca o tato, o olfato, o paladar, a visão. Daí as visões, por exemplo, que os místicos diziam ter, né, dos santos que apareciam para ele, de anjos, e essa mistura entre o corpo, né, e o sagrado. E o místico, e a poesia mística sempre vai fazer isso, mistura Deus, espírito, com Deus, homem. Daí a importância da figura do Cristo encarnado, do Deus encarnado em Cristo, digamos. Entendi. E Evaldo, como é que foi a sua experiência ao escrever esse livro? Conta pra gente um pouco dessa aventura poética nessas temáticas. Quais tabus você discute em seus poemas? Eu acho que um dos grandes tabus é a questão, são vários, né? Mas a questão, por exemplo, de gênero. A própria Joana d'Arc, ela quebra as questões de gênero na época dela, no momento em que ela se veste de homem, no momento em que ela toma atitudes que até então homens é que podiam tomar. Ela se veste de homem, entra para o exército, luta na batalha, vence junto aos franceses. Ela vive uma religiosidade, que é o outro tabu, que era proibida na época. Que religiosidade era essa? Popular, em que ela não era letrada, não tinha estudo. Ela vivenciava uma religiosidade em que ela não sabia as rezas e os rituais da igreja. Ela vivenciava a religiosidade ao seu modo. Ela persistia nessa quebra de gênero, se vestindo de homem, mesmo depois de presa. Ela se recusava a se vestir de mulher. Imagina você, uma mulher, em pleno fim de Idade Média, se vestindo como homem. Então ela já quebrava essas questões de gênero. Era uma mulher de atitude, era uma mulher que avançava com suas vontades e com suas decisões. Então tudo isso contribuiu para que ela fosse acusada como herege, como bruxa, e fosse queimada viva aos 19 anos. Outro grande tabu é a questão da sexualidade, né? Vários poemas do meu livro, você tem uma voz masculina se dirigindo a um ser masculino. Um ser masculino que se confunde com o sagrado, mas com o profano, com Deus, mas com outro homem. E às vezes é uma voz feminina também se dirigindo ao homem. Então o livro ele trabalha com esses tabus de gênero, mas também com outros. Por exemplo, por que tanta coerção das religiões? Por que, para ser religioso, eu tenho que negar a minha existência? Então é outro tabu que os poemas buscam quebrar. A experiência de escrever esse livro é justamente uma catarse pela qual eu passei e passo quando estou lendo os místicos e quando estou escrevendo. Michele, na verdade, escrever sobre essas questões é um modo de exorcizar aquilo que é nosso fantasma. Entendi. No sentido negativo do termo. Escrever desse modo, a gente exorciza esses tabus, passa por uma catarse e a gente consegue, tanto o escritor quanto o leitor, lendo e escrevendo isso, vivenciar melhor a nossa própria vida, né? Seja espiritual, seja profana, e as duas ao mesmo tempo. Profana aí também não no sentido pejorativo, mas no sentido do secular, do material, do corporal. Então, foi uma experiência maravilhosa, é uma experiência maravilhosa, e espero que para o leitor também seja. Com certeza. Muito bem, são 9h27. Bom dia para você que está no universo literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o professor da UFMG e escritor Evaldo Balbino sobre seu mais recente livro de poesias, Fantasma de Joana d'Arc. Você mencionou aí a presença, Evaldo, das vozes masculinas e femininas que se alternam entre o sagrado e o profano, anteriormente. O que são essas vozes e que percurso entre o sagrado e o profano é esse? As vozes, elas são, digamos assim, o veículo de todos nós. Somos todos nós falando. Quando você lê um poema, mesmo que seja um eu que fale ali de si mesmo, o leitor vai perceber que esse eu é o próprio leitor também. Né? Existe essa transferência aí nesse discurso poético. Então essas vozes somos os seres humanos que criamos coisas maravilhosas, como por exemplo a representação, ou as representações, melhor dizendo, do sagrado, mas somos vozes muitas vezes coagidas pelas forças que nos governam também nas instituições de que participamos. Por exemplo, as religiões. Então essas vozes, elas se alternam entre o masculino e o feminino justamente para quebrar, começar por aí, na questão de gênero, quebrar com essas regras de posição em que nós somos colocados. Então, essas vozes somos nós. E o trânsito entre o masculino, entre o profano e o sagrado, diz justamente dessa plenitude que nós somos. Nós somos espirituais e corporais, corpo e alma. E só assim podemos sentir a plenitude da experiência religiosa. Se a gente parar para pensar, o que é Cristo, não é Deus encarnado?
para que, eu estou falando do cristianismo agora no momento, né? Sim. Para que a religiosidade cristã ou judaico-cristã se completasse em nós, nós precisamos pensar e representar um Deus encarnado. Então, veja bem a nossa necessidade de espírito e corpo. Não abrimos mão do nosso corpo. Queremos esse corpo, desejamos esse corpo, porque ele é nosso. Ele nos constitui também, né? E por mais que nós tenhamos criado, representado um Deus encarnado, muitas vezes, infelizmente, temos até uma tradição religiosa forte nesse sentido, inclusive paulina, nós negamos o nosso corpo. Então é uma contradição. Mas isso é bom porque nós somos contraditórios. E nas nossas contradições nós aprendemos muito, com certeza. Correto, com certeza. Evaldo, você reúne outras figuras, outras personagens para construir sua obra? Ótima pergunta, viu, Michele? Porque com certeza faço isso. Outras vozes comparecem, eu dialogo com filmografia. Por exemplo, o diretor cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer, a meu ver, um dos maiores, e a crítica já aponta esses cineastas do mundo. Ele tem um filme belíssimo sobre Joana d'Arc, de 1929, cinema mudo, chamado A Paixão de Joana d'Arc. Eu dialogo muito com esse filme nesse livro. É um diálogo mesmo entre literatura e cinema, que eu estabeleço aqui. Utilizo outros filmes, hagiógrafos, biógrafos, historiadores, outros poetas, como Cecília Meirelles, comparece aqui, escritora Marta Medeiros, com sua voz erótica lá dos anos 80 nos poemas, Clarice Lispector, né, trabalho com vozes masculinas como Jorge de Lima, em poemas místicos belíssimos, e também recupero aqui figuras histórico-míticas, como a de Santa Catarina, Santa Margarida, que apareciam nas visões de Joana d'Arc, né? São Miguel Arcanjo. Então, todas essas figuras, sejam históricas, sejam míticas, elas comparecem para compor esse mosaico que é esse livro. Maravilha. Evaldo, nosso horário, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem como você poderia ler para a gente um trecho ou um dos seus poemas que o nosso ouvinte vai encontrar em Fantasmas de Joana d'Arc? Perfeito, Michele. Vamos ler um pequeno poema intitulado, já que o livro fala de amor, né, vamos falar de uma cartografia amorosa, chama-se Cartografia. Cartografia. Se é verdade o que me dizem os mapas, ali naquela curva entre tantas, naquele deserto estendendo-se por mais de 40 anos, quero me casar. Entre as ruínas que o mapa não mostra, restos de pedras e insetos alados, asas que voaram e repousam ausentes, vamos nos amar com estrondo e fulgor. E se levantarão todas as montanhas, agora tão sutis e tímidas, e os vulcões que vemos só pelos nomes se excitarão, aquecidos pelas chamas deste amor. Então este é um poema aí, uma cartografia amorosa e um desejo de amor. Muito lindo, muito lindo. Evaldo Balbino, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença no Universo Literário, parabenizá-lo pelo trabalho, sucesso sempre. Gostaria de lembrar que o nosso microfone sempre é aberto para suas novidades, tá bom? Eu que agradeço, Michele, parabenizo pelo seu trabalho de toda a equipe aí, por haver aí na rádio um espaço para a literatura. Isso é importante sempre. Muito obrigado, um abraço a você, a equipe e a todos os ouvintes. Um abraço, boa semana, Evaldo. Para você também, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Então, conversamos com o escritor e professor da UFMG, Evaldo Balbino, que está lançando seu terceiro livro de poesia, Fantasmas de Joana d'Arc. Neste mês, o autor já realizou o lançamento em Belo Horizonte e em sua cidade natal, São João del Rei. E um evento em Montes Claros já está programado para outubro. O livro foi publicado pela editora Sete Letras e você consegue adquiri-lo no site seteletras.com.br. 7 numeral, tá, gente? Então, seteletras.com.br. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.